Então, muitas vezes eu escuto isso. Eu acho que eu não queria ter doula, não. Eu acho que é frescura, custa caro. Mas assim, custa caro é você ter o seu parto roubado. Porque nunca mais você vai ter a chance de viver aquilo de novo. Você pode até ter outros filhos, mas aquele parto você nunca mais vai ter. Então, dizer pra mim que é uma besteira, eu fico muito revoltada, muito! Então, você teria 30 minutos de diálogo com essas mulheres. Com certeza! Eu tenho uma dica muito boa também. Você quer evitar esse tipo de gasto? Não engravida. Não engravida, fica barato. E aí, tudo bem com vocês? Senhoras e senhores, está começando mais um diálogo de um cara só. Mas antes de começar, antes de falar sobre o convidado aqui, queria falar um pouquinho dar um recadinho para vocês sobre os patrocinadores, os parceiros do nosso podcast, que é o Nodec Bar, aqui onde a gente está gravando, um bar bem legal, localizado aqui em Jundiaí, na Avenida Samuel Martins, número 148. E é muito legal, você tá não sabe onde ir no final de semana, tomar uma cervejinha, um chopp, uma porção, no Deck Bar. Muito legal, espero que vocês conheçam o lugar, porque é muito legal mesmo. Não é porque eu tô gravando não, mas é muito legal. Gostou? Gostou do lugar? Sim, é bem gostoso. Então tá bom. E é isso, e a gente tá começando aqui hoje, eu trouxe uma doula pra gravar um podcast comigo. Um episódio aqui comigo, e espero que seja um episódio muito legal, diferente, porque eu não conhecia nada sobre a profissão, e aí eu trouxe ela aqui para bater um papo comigo. Seja muito bem-vindo, Pamela. Eu estou muito feliz em tê-los vocês aqui, porque o meu amigo Zelão também está aqui. Para quem não sabe, a gente se conhece há um bom tempo, acho que mais de 20 anos de não fala assim, não fala os anos não, Thiago, aí vamos descobrir nossa idade, pois deixa pra lá. Pois é. Mas eu tô muito feliz em tê-los vocês aqui, além de ser um assunto muito interessante, muito legal. Enfim, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo. Queria que você falasse um pouquinho aí de você aí. Fica à vontade. Então, eu tenho 3 filhos, Thiago, como você sabe, né? O meu filho mais velho tem 8 anos e eu tive um parto dele muito... Depois eu entendi isso. Foi um parto muito violento. E depois que eu entendi por quê. Ele nasceu, tudo bem, pra casa, ótimo, lindo, maravilhoso. Quando eu engravidei pela segunda vez, que foi a minha menina, eu comecei a estudar mais a fundo. Porque aconteceram algumas coisas no parto dele que eu não conseguia entender ou aceitar que tinha que ser daquele jeito. Aí eu entendi que não precisava ser daquele jeito. Comecei a pesquisar a fundo. Descobri que existia o tal do parto humanizado, que pra mim era coisa assim, de artista, sabe? Artista da Globo, Gisele Bündchen, sabe? Pra mim era isso, né? Pra mim, financeiramente falando, era algo assim muito inalcançável. Mas aí eu descobri que não era nada do que eu pensava. E eu ouvi pela primeira vez a palavra doula num documentário que eu assisti, que chamava do Renascimento do Parto. E esse documentário foi um divisor de águas na minha vida. Foi aí que eu falei, deve ter uma doula em Jundiaí. Eu preciso achar uma doula pra mim. Aí eu fui, conheci algumas e escolhi uma, que foi a minha doula no parto da minha filha. Eu já estava bem perto de ganhar ela. Mas mesmo assim, rolou uma química legal entre a gente. E ela foi a minha doula. Tive um parto natural, sem nenhuma intervenção no hospital. Foi um parto humanizado, foi ótimo, foi maravilhoso. Você já terminou? Eu te cortei? Não, você tá me cortando. Eu tenho... Sim. Eu sou muito leigo sobre várias coisas. Esse assunto me chamou muita atenção, achei muito interessante, que eu vi nas suas redes sociais, falando. Eu já tinha ouvido esse nome, doula, mas eu não sabia o que era. Pra mim, que doula era uma parteira. E não tem nada a ver com isso e tal. E você falou aí de parto humanizado, é bom que você já falou, que eu quero chegar nesse assunto, porque eu não sei se é preconceito que eu tenho, mas eu tenho essa mesma imagem que você tinha, de achar que é coisa de rico, porque assim, mano, e não entra muito na minha cabeça o parto humanizado, por quê? Vou te explicar por quê.
Não precisa me agredir. Eu sou da paz. Não, eu vou te explicar porque assim, eu já fiz até um episódio aqui falando sobre isso, porque eu não entra na minha cabeça. O parto humanizado. Eu achava que era uma puta frescura. Hoje você vai me explicar sobre. Sim. Porque assim, cara, a ciência, a medicina, ela avançou muito em questão de tecnologia. Sim. Pra quê? Pra mãe poder ter seu parto no hospital. Sim. Por que Gisele fucking Bündchen quer ter seu filho em casa? Não precisa, mano. Meu, você pode ter os melhores médicos do mundo. Por que você quer ter... Pra que você quer... É muito sofrimento. Eu tenho 2 filhos e eu participei dos 2 partos deles. E, meu, é muito sofrido, é muito sofrimento. Então, eu acho, mano, não tem necessidade de você querer ter um parto em casa. Mano, o cara estudou, vai lá e tem um parto no hospital, com toda a segurança e tal. Agora, essa é a minha opinião. Eu queria que você falasse sobre isso. Tá. Além de achar eu imbecil, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sabe por quê, Thiago? Muitas pessoas têm esse mesmo pensamento. A grande maioria. Quando eu falo pra alguém assim, eu sou doula, a pessoa fala assim, ah, que legal, mas com a cara assim de... Hã? Opa, deixa eu só isso? te cortar mais um pouquinho. Se você conseguir colocar o mic assim, ó, onde Mais tá pra o baixo. nome aí, tem um nome, tem que estar pra você na sua frente. Não, Ah, tá. Achei, assim. esse desenho que tá aí... Sim. Peraí, Aqui. peraí. Tem um desenho aí na frente, tem? Sim, tem. Peraí, tira a mão um pouquinho. É esse ou outro? Tem outro? É, aqui? esse desenho aí, ele tem que estar na sua frente Esse pra daqui. captar bem o áudio. Ah, tá. Aqui tinha outro. Assim? É isso. Tá escrito Canupe aí na Sim. frente, né? Sim. É isso. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Peraí, Então tá. deixa eu só ver como tá saindo o áudio. Fala aí. Alô, 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 Ah, alô. Tá bom. Melhorou? É que a sua voz... Ah, não. Esse onde tá os números aí É. é virado pra você. Isso, isso. Assim, Aí se você então. puder erguer um pouquinho e falar de frente com ele... Assim. Deixa eu ver. Melhorou? Melhorou. É isso. É isso. Tá. Pode falar agora. Voltando à sua dúvida, né? Tá bom, tá bom. Muita gente, Thiago, tem o mesmo pensamento que você e justamente a falta de conhecimento. E o conhecimento é libertador em qualquer área da nossa vida. Qualquer área. Do mesmo jeito que foi pra mim, quando eu entendi o que era, o que não era. E foi libertador, porque aí, voltando, isso tem a ver com o assunto que eu tava falando. Tá. Então, quando eu tive a minha filha, foi uma experiência tão positiva, tão linda. E eu entendi que, por mais que doa o parto, ele não precisa significar sofrimento. E as pessoas têm isso muito atrelado ao parto. O parto é sofrido. O parto, a mulher sofre. E o sofrimento nem sempre está aliado a isso. A mulher pode sentir dor, mas ela não precisa sofrer. Porque o sofrimento está muito mais aliado com a maneira como ela é tratada nesse dia. Porque o dia do nascimento do filho, Thiago, é muito marcante. Principalmente para a mulher. Porque é com ela que tudo está acontecendo. Ela nunca vai esquecer daquele dia. E a maneira como os profissionais lidam e tratam ela naquele dia, ela nunca vai esquecer. Se uma enfermeira foi grossa, ela não vai esquecer. Se houve alguém bondoso e segurou a mão dela e acalmou ela, ela também nunca vai esquecer. Então é algo muito marcante. E isso tem a ver com o parto humanizado. Se você voltar um pouquinho no tempo, a gente voltar uns 100 anos atrás, a grande maioria dos seres humanos nasciam em casa. Exato. Não era? Nasciam em casa. Claro que naquele momento existiam coisas fatais, mas não existia a tecnologia que existe hoje e nenhum pré-natal de qualidade como a gente tem acesso hoje, né? Mas a grande maioria nascia em casa e estava tudo bem. E como que era o parto em casa, Thiago? Era uma parteira e eram mulheres cuidando de outras mulheres. Elas eram cuidadas não só pela parteira, mas pela mãe, pela tia, pela prima, que já tinha vivido aquela experiência. E ia passar para ela os conhecimentos, né? De cuidar do bebê, de amamentar, daqueles primeiros dias e tudo mais. Aí, ao passo que a evolução veio, e claro, veio para muito bem-vinda, né? Salvando vidas, inclusive pela cesariana e tudo mais. Mas veio junto também muitas intervenções, Thiago. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas existem hoje muitas intervenções que acontecem no parto que causam o sofrimento no dia do parto,
que são até proibidas pela Organização Mundial da Saúde. Por exemplo, empurrar a barriga da mãe na hora do nascimento do bebê chama manobra de Christeler. É uma manobra proibida. Traz sérios riscos para a mãe e para o bebê. Mas os hospitais, muitos, praticam por simplesmente protocolo para nascer logo. Isso não faz parte de um parto humanizado. O que é um parto humanizado? Respeito ao protagonismo da mulher, as escolhas que ela faz. Nada mais é do que você informar, Tiago. Imagina, a mulher tá lá em trabalho de parto, tá vulnerável, tá sentindo dor. Aí vem uma pessoa, ó, vou examinar, vou estourar sua bolsa, ó, não vai nascer não sei o quê. Como se ela fosse um pedaço de carne. Ninguém olha pra ela. Qual é o seu nome? Me conte a sua história, o que tá acontecendo, o que eu posso fazer pra te ajudar. Porque o parto humanizado é isso. É você olhar pro outro que também é ser humano igual a você, meu. Né? Claro. Então, tratar com respeito, informar as intervenções que precisam ser feitas e fazer se houver necessidade. E tudo isso é pautado em evidências científicas, Tiago. Muitas coisas que acontecem no hospital não têm evidências científicas de que, de fato, são benéficas. Um outro exemplo, episiotomia, aquele corte que é feito na vagina. Não existe evidência que comprove que precisa fazer isso. Não existe. Simplesmente não existe. Mas a grande maioria dos médicos fazem para o bebê nascer logo. Então, tem muitas coisas aí envolvidas, né? Nessa questão de parto humanizado. Entendi. Eu acho que acabou o episódio aqui, né? Posso ir embora, porque... Que aula, cara! Que aula! Muito legal mesmo. E eu realmente eu não entendia e eu queria saber muito sobre isso. E aí eu queria que você falasse para mim o que faz, qual que é o papel, o que faz uma doula, o que é ser doula. Sim. Essa palavra doula, ela vem do grego e ela significa a mulher que serve. Se a gente for olhar na história mesmo... Eu tenho uma doula em casa e nem sabia. Ai, coitado dela. O Zelão tá aqui comigo, ele tá aqui no fundo aqui, tá assistindo. E você sabe, eu queria explicar pra vocês que sabe que o meu programa ele só vai bombar depois que eu receber meu primeiro processo. Então eu tô caminhando pra isso, né? Ai, que horror! Então cada episódio eu tento de alguma maneira ser cancelado, né? E eu acho que eu tô no caminho, né, Zelão? Visibilidade, né? Brincadeira, amor, te amo, ó, tô com saudade, tá? E pode falar. Ó, deixa eu perguntar uma coisa. Sua mulher teve parto normal? Os dois. E como é que foi? Conta um pouquinho pra mim. Foi horrível. Horrível por quê? Conta pra mim. Eu vou te explicar por quê. Porque ela sofreu muito, cara. Assim, do primeiro momento que teve que ela teve as contrações e tal, dali até na hora do nascimento foi só dor, sofrimento. E é muito ruim, tipo, você não pode fazer nada, cara. E você se sente um bosta. E realmente, eu acho que o homem, ele só coloca aí dentro o filho e mano, não... Sabe, cara, a gente não faz nada. E aí, eu não tô querendo ser aqui... Nossa, Thiago, você tá fazendo média, mas não é, cara. A gente teve o primeiro filho, nós tivemos o primeiro filho, e teve o segundo, e falou, mano, eu não quero mais. Se um dia ela quiser, é escolha dela, porque por mim eu não quero mais. Mas e ela? O que ela achou da experiência? Ela sentiu muita dor, muito sofrimento, muitas dores. Assim, a primeira gestação, o primeiro parto dela foi em convênio, e o segundo foi no hospital universitário. E o atendimento no hospital universitário foi muito melhor do que o convênio. Sim. Eu fiquei... Inclusive, eu quero parabenizar aqui os profissionais do hospital universitário, porque muita gente não sabe, fala muito mal de lá. E está sendo um hospital muito bom. Excelente no atendimento, do parto. As médicas, né, que estavam lá, conversou comigo, conversou com ela o tempo todo. Antes também, no pré-parto também, conversaram, apoiaram, calmaram. Porque, cara, por mais que eu tava lá do lado dela, os dois... Mas ela ficou deitada, Thiago, no pré-parto? Ela ficou lá deitada? Ficou deitadinha lá. E lá na hora de ter, ela também tava deitada? Foi pro banho, né? A gente foi pro banho, ficou um pouco sentada lá, tomando banho pra ver se parava a dor. E deitada, a maior parte do tempo, senão meio inclinada, né? Na hora do nascimento foi deitada também?
Foi deitado. Foi. Tá. Foi deitado ou não? Eu não lembro. Eu não lembro. Como que ela chama? Raquel. Raquel, depois você me conta, me manda mensagem no Instagram. Não, foi deitada. Tá. Foi. Então, veja bem, Thiago, aí por que eu perguntei isso? Onde é que entra o trabalho da doula? A doula, ela tem o papel de acompanhar a mulher grávida na gestação, no parto e no pós-parto. Pode falar. A doula, ela vai fazer o que eu não fiz, né? Com certeza. É isso? Olha, cada doula vai trabalhar de uma forma. Sim. O meu trabalho, Thiago, é muito individualizado. Então, do mesmo jeito que a mulher passa mês a mês no médico, mês a mês ela tem uma consulta comigo. E nós vamos conversar, eu vou procurar entender a história da vida dela. Quais são os medos que ela trazem? O que ela sente? Primeiro filho, segundo, o que ela gostaria que fosse diferente? Eu vou tentar entender ela como mulher, como pessoa, como mãe da primeira vez, de segunda viagem, terceira viagem, como é o relacionamento do casal. Tudo isso vai ser importante para mim, nesse caminho, ajudar ela. Então, as primeiras consultas é meio que psicólogo, sabe? Legal. A gente vai conversando, eu vou buscando essas informações. Do mesmo jeito que eu busco conhecer o casal, eu também vou me mostrando mais para eles também irem me conhecendo. Eu passo uns deverzinhos de casa, então tem uma das consultas, é só uma autoavaliação da vida mesmo, para ver o que a gente pode melhorar, o que não pode, o que dá para fazer para começar a libertar esse medo aí. Né? Porque o medo é um constante na vida da mulher grávida, né? É. E da mãe também depois, né? É. A Raquel, ela sentia pelo primeiro parto, o segundo ela tinha muito medo, porque... Foi traumático o primeiro. Foi traumático, acaba sendo traumático. Foi o primeiro filho, ela não sabia como era e tal. E aí ela achou que ia ser igual e sentir... Foi um pouquinho pior, mas... Então ela tinha muito medo mesmo. Sim. E aí o papel da doula... trabalha isso. Todos esses medos. Com o quê, Thiago? Com informação. Porque, qual é o meu medo? É da dor? Tá, então vamos entender. Em que momento a dor vai apertar? O que a gente pode fazer para lidar com essa dor? Tenho medo de ser maltratada num plantão. Vamos fazer um bom plano de parto, lutar por esse plano de parto, para ele ser cumprido, que é como se fosse uma carta que você faz falando, olha, eu não quero, por exemplo, que o meu parto seja induzido, eu quero escolher a posição de ganhar o meu bebê, eu não quero que rompam a minha bolsa, que façam episiotomia, não quero que empurrem minha barriga, eu quero me alimentar, eu quero poder beber água, tudo no plano de parto você vai colocar. E imprime várias cópias, entrega para o plantão. Trocou o plantão, você tá lá ainda? Pega mais uma cópia da bolsa. Dá para o próximo plantonista. E faça valer a sua vontade. Isso já é um ponto para evitar esse tipo de situação. Então, é estudar, fazer plano de parto. Tudo isso eu vou fazendo com as gestantes que eu acompanho. Aí, devido à pandemia, tudo online, né? Aí, num dos últimos encontros, que aí já começa a ser toda semana no último mês, para a gente conversar, tentar aliviar aquela ansiedade que fica, né? Vai nascer quando, né? Você sempre acha que vai, não vai, né? Fica naquela, no finalzinho. E a gente vai trabalhando tudo isso. Chegou o dia do parto. Aí, como eu já conheço ela, eu sei qual é o medo dela, o que ela quer desse parto, eu vou cuidar dela nesse dia. Ela vai me avisar, vamos supor, a Raquel me liga, tô sentindo as contrações. Como a gente já vai ter estudado durante a gestação em que momento é o ideal de ir para o hospital para evitar uma internação precoce, eu vou ficar com ela. E eu vou cuidar dela. Vou acalmar ela com palavras, com massagem, com música, com velas, com tudo que for disponível ali para o momento. Acalmar ela. Porque o ambiente hospitalar, Thiago, você deve ter notado isso, é um ambiente muito frio. Né? Você chega lá, é um ambiente que você não conhece, com pessoas que você nunca viu na vida, que simplesmente vão te ver pelada e vão fazer o que for aí necessário, né? Pra sair aquela criança. Sim. Então, imagina, a mulher, só dela passar da casa pro hospital, o ambiente muda, aquilo já retrai. E não é o papo de sexólogo hoje, mas o parto tem muito a ver com sexo. Por quê? Quando a gente tá naquele clima, meia luz, e pá, musiquinha, o negócio vai que vai. Agora, e se a mulher não tá afim? E se a mulher tem medo? O que acontece? Trava. Pode até rolar, mas não vai ser bom. Não vai, porque vai doer. O parto é a mesma coisa.
Se ela se sente segura, estudou, tá com seu acompanhante mega preparado tanto quanto ela, tem a sua doula, que é uma pessoa que ela já conheceu durante a gestação, ela já fez amizade, ela tá ali, ela sabe que ela vai poder contar com ela vai se sentir segura e vai conseguir relaxar. Esse relaxamento, Thiago, diminui o tamanho da dor, diminui o tempo do trabalho de parto e diminui todas as outras intervenções que podem acontecer, porque ela vai ter estudado antes. E esse momento, todo aquele estudo vai começar a fazer sentido e vai trazer esse relaxamento, que vai ser uma experiência maravilhosa. Igualzinho o sexo, igualzinho. Quando tem os dois ali sintonizado e tem esse clima de relaxamento, de entrega, é gostoso. É a mesma coisa no parto. Mas esse trabalho começa muito antes do dia do parto, né? E eu também dou assistência no depois, que é o grande desafio, a amamentação, né? É isso que eu ia te perguntar, porque o interessante... Então, resumindo, o papel da doula é trabalhar o psicológico da gestante, né, da grávida, para que ela tenha um parto legal, um parto saudável, né? Isso, assim. Não só o emocional, Thiago, mas levar informação. Sim. Né? Para ela saber o que vai acontecer com ela, como é o hospital que ela escolheu, elaborar um bom plano de parto, às vezes até indicar profissionais. O meu médico, sei lá, falou isso e isso. Aí, pelo papo do médico, você já sabe se o médico é aquele que apoia parto normal ou é aquele fofinho, que na verdade é cesarista. E aí é importante isso também, porque ter um médico que te acompanha e que tá do teu lado, mesmo que ele não vá estar lá no dia, mas que ele te incentive, te acalme, fala, não, vai dar tudo certo, tá no tempo do bebê, o bebê tá ótimo, vai dar tudo certo. É outra coisa de alguém falar, olha, esse bebê tá grande, hein? Sei não, hein? Você quer parto normal? Olha, você é corajosa, hein? Porque dói, hein? Você tem certeza? Puta, são coisas que fazem total diferença, né, cara? Porque ela já tá tensa, já tá nervosa. Às vezes é mãe de primeira viagem, o cara fala isso. Sim, né? sim. E falam, Thiago. Eu sei. 70% das mulheres iniciam o pré-natal querendo parto normal. No final, nós temos uma taxa de quase 90% de cesariana. O que acontece nesse meio do caminho? 90%? Quase 90%. Na rede privada é quase 90% de cesarianas. Então, algo acontece nesse caminho. E aquela coragem da mulher vai começando a ser minada. Minada pelo que a mãe fala, a avó fala, a prima da filha da vizinha tentou o parto normal, aconteceu uma coisa horrorosa. E aquilo vai gerando mais medo, mais ansiedade. Aí vem o médico e fala, ai, filha, mas você tem certeza? Tô achando você tão pequenininha pro parto normal. Puta, não sei, o cordão tá enrolado no pescoço, sem criança vai sufocar. E aí começam os mitos, começa a minar a coragem daquela mulher, que já tava assim, né? Porque a gente vive num mundo, Thiago, que a cultura do Brasil é cesarista. Né? Quando você fala, quero parto normal, você é louca? Pra que isso? Tá doida? Os pais falam, vai estragar o meu brinquedinho. Cara, se você falar isso, você é um imbecil, cara. Você vai estragar o meu brinquedinho. Cara, eu fico puto com isso, cara. Puto, cara. Volta tudo normal, gente. Passou 3 aqui, ó. Tá tudo no lugar. Mas cara, pô, que legal. Não, mas é importante. E às vezes o médico acaba falando também isso, às vezes até sem maldade, né? Porque o cara tá... pra ele é tão corriqueiro isso, e o cara fala e às vezes nem percebe que tá atrapalhando, né? Em vez de ajudar. Sim. E essa questão de parto em casa, Thiago, os estudos mostram que um parto em casa, não é qualquer mulher que pode ter parto em casa também, viu? Né? Primeiro você tem que ser uma gestante de baixo risco. Tem que ter uma casa. Não, pode ser apartamento, chácara, não tem problema. Mas assim, tem alguns critérios de segurança. Cumprindo esses critérios, aí a mulher é uma candidata ao parto em casa. Significa que ele vai acontecer em casa? Não. Significa que ele começa em casa. As enfermeiras obstetras, que são as que acompanham, vão estar monitorando o batimento cardíaco do bebê o tempo todo. Sim. Deu alteração,
Elas vão tentar, às vezes, alimentar aquela mulher, mudar aquela mulher de posição, que é o batimento cardíaco restabelece. Não aconteceu isso, é encaminhado para o hospital. Isso não tem dúvida, não é um parto em casa a qualquer custo, né? Tem toda uma assistência prestada, não é assim como as pessoas imaginam, não. Você contou mais ou menos por que você quis ser doula, Sim, né? Porque você passou por uma... Violência obstétrica, violência? sim, Pode violência considerar? obstétrica, E aí chamou atenção, você não queria que outras mulheres passassem pelo que você passou, né? E aí eu queria saber de você se você teve doula. Sim, tive. Aí nas outras gestações Isso, você teve. Aí eu tive a doula na segunda gestação. Aí, quando a minha filhinha tinha 1 aninho e pouquinho, 2, eu fiz o curso para ser doula, me tornei doula, comecei a atender alguns partos. Mas aí eu engravidei, né? De novo! Pois 3! Corajosa. Não, isso não tem nada a ver com coragem, Thiago. É insanidade, sabe? Do momento. Pois é muito doido, né? Enfim, né? Aí, quando eu engravidei pela 3ª vez, eu atendi ainda uma gestante, acho que até os 6 meses de gestação ainda atendi, e tive a minha doula. Aí, dessa vez, a gente quis ter o parto em casa. E aí eu fui, estudei, pesquisei, busquei profissionais experientes, não pode ser também qualquer pessoa. E eu me empoderei muito daquilo, Thiago. Eu trabalhei muito a minha mente, porque o parto, por mais que ele seja físico, ele acontece muito na nossa mente. O medo trava, a falta de privacidade trava. Você já imaginou? Outro dia eu assisti um vídeo e eu fiquei pensando igualzinho. Um casal tá lá no hospital e aí o médico entra, e aí? Vamos, né? Que é pros dois ter relação. Ah, tá, a gente já vai. Aí sai, aí tá, os dois se olham, vamos, né? Começam uns beijinhos lá, daqui a pouco entra o médico de novo. E aí? Já foi? Putz. Aí eles, não, ainda não, ó. Aí eles começam a cochichar do lado de fora, ele é a enfermeira. Viu? Ai, eu acho que não vai dar certo, ai, não sei o quê. Que clima que rola um negócio desse. O parto é igual, já imagina, você tá lá tentando se concentrar na sua contração, vai dar tudo certo, eu tenho força, vai dar certo. Vem alguém, e aí? Quantos centímetros? Ai, preciso ver o coração do bebê. Ai, olha, não sei o quê. Ai, não sei, tá demorando muito. Vamos pôr um pouquinho de soro? Ai, vamos fazer não sei o quê. Atrapalha o ambiente. Então, o parto, quando a mulher tem o conhecimento e ela sabe o que quer, ela já começa a sabe, meio que parar com isso, assim, bloquear esse tipo de situação. Não só pelo plano de parto, mas por chegar no hospital já quase parindo, para não ter que ficar lá horas e horas nesse clima chato. Então, tudo isso, a doula ajuda em todo esse conhecimento e esse empoderamento. Pô, que legal. Eu queria também que você falasse um pouquinho, você já falou, né, a sua opinião sobre parto humanizado, então você... E mudou a minha opinião, viu? Eu não quero ter mais filho, eu não penso em ter mais filhos, mas se tiver, cara, seria legal. É caro? Não é caro. Aqui em Jundiaí, o atendimento de doula varia de 1.500 a 2.000, 2.200, mais ou menos. Depende do que cada doula oferece. Eu vejo que grande parte oferece 4 encontros durante a gestação, o parto e uma pós-parto. Eu não trabalho dessa forma, eu ofereço mais, porque eu gosto desse vínculo com as minhas gestantes. Eu sou bem grudinho mesmo. E eu gosto de trabalhar muito com elas. Então, eu ofereço muito mais do que 4 encontros. Mas eu falo assim, o parto humanizado é muito caro? O parto depende, Thiago. Hoje, em média, para você ter um médico que te acompanhe, que, vamos dizer assim, respeite todas as suas escolhas, só o médico, tá? Que tem profissionais que trabalham assim. Custa uns 4.500. É o mesmo valor de pagar uma cesariana agendada. É o mesmo valor. Aí, vamos dizer, você paga o médico e paga a doula. 1.500, 2.000. Vamos supor. Ah, mas eu não tenho condição. Contrate só a doula, vá para um plantão. Ah, mas eu tenho condição. Contrata toda a equipe. Aí tem equipes que trabalham completas. Aí é o médico, a enfermeira obstetra, o pediatra e a doula. Aí é o top dos top, é o sonho de todo mundo, né? Infelizmente a grande maioria não tem condições financeiras para bancar um negócio desse. Fotógrafo e tudo mais, né? Mas priorize. Se você não pode pagar o médico, contrate uma doula.
Ai, mas então eu acho melhor o médico. Ótimo, estude tudo que você puder e busque um bom profissional. Um que realmente vai te respeitar. Que, infelizmente, Thiago, tem muitos que só... Eu faço parto humanizado. Só que não. Então, tem que pesquisar bem mesmo. Entendi. E o curso de doula, tem em Jundiaí? É caro? Como funciona? Então, em Jundiaí já teve. Tem um... Gente, Tem eu um falei, convidado José. Falei, José. Voltando. Tem um mosquitinho aqui, uma abelha. Eu avisei. Uma abelha. E ela tá Vai prendendo o atrapalhando. cabelo, Thiago, aí já era. Eu não tenho esse tipo de problema. Ah, que bom. Então, o curso de doula, eu já vi que teve em Jundiaí um tempo atrás. Acho que nesse momento não tá tendo devido à pandemia. Mas o meu eu fiz em São Paulo. Ah, tá. Lá no Gama. E Né? o curso custa em torno de 1.200, é isso que você falou? O curso, se eu não me engano, eu acho que eu paguei uns 2.000 na época, o curso. Aí, claro, que você não pode parar só no curso, né? Curso de doula é assim, te dá uma base só. Entendi. Tem que continuar estudando, como qualquer profissão. Sim. Se você quer ser melhor naquilo, tem que estudar, tem que Exato. pesquisar. Eu continuo estudando. Estou fazendo 2 cursos no momento para melhorar ainda mais o meu atendimento. E as doulas que querem seguir nessa vida, tem que sempre estar estudando. O estudo nunca para. Tem que estar sempre aprimorando, né? Sim, sim. Opa, eu tô chegando a gente chegou numa parte do podcast que eu pego o meu taco aqui, meu diálogo. Esse aqui é o meu diálogo, ó. Ai, meu Deus. Esse é o meu diálogo. E aí eu passo pro convidado e eu faço a seguinte pergunta. Se você pudesse ter 30 minutos de diálogo com algo que te revolta, que te deixa pé da vida, que te deixa pistola, com o que... Não queria falar... Se você quiser falar bater em alguém, tudo bem. Mas não é a intenção, tá? A semana passada, a sexóloga teve 30 minutinhos, queria ter 30 minutinhos de diálogo com o machismo, entendeu? Eu saí com o olho roxo, mas tudo bem. Aí fica à vontade, se você quiser... 30 minutos de diálogo que você teria com Olha, eu teria um diálogo, Thiago, com mulheres que acham que ter doula é uma frescura. Porque, ou então que pensem assim, é muito caro, eu não vou pagar isso, porque quem vai ter sou eu, meu marido tá lá, tá ótimo. Por quê? Muitas vezes a pessoa pensa que custa caro, entre aspas, mas ela dá tanto valor a coisas durante a gestação que depois nem usa, Thiago. Você sabe disso, você tem 2 filhos. A gente gasta com umas coisas sem sentido que nem usa, que a criança não tá nem aí. Essa que é a verdade. Mas o dia do seu parto vai ficar para sempre na sua mente. Tem que ser algo muito especial, porque se não for, vai ficar também marcado. Então, muitas vezes eu escuto isso. Eu acho que eu não queria ter doula, não. Eu acho que é frescura, custa caro. Mas assim, custa caro é você ter o seu parto roubado. Porque nunca mais você vai ter a chance de viver aquilo de novo. Você pode até ter outros filhos, mas aquele parto você nunca mais vai ter. Então, dizer pra mim que é uma besteira, eu fico muito revoltada, muito! Então, você teria 30 minutos de diálogo com essas mulheres. Com certeza! Eu tenho uma dica muito boa também. Você quer evitar esse tipo de gasto? Não engravida. Fica barato, né, pra todo mundo. Fica de graça. Engravida, cara, é simples, né? Você engravidou, e eu também fico muito revoltado com pessoas que querem colocar um valor em algo, em profissionais que trabalham com a cabeça de outras pessoas. Um psicólogo, psicólogo é frescura, é caro. Entendeu? Não é caro, cara. É a sua saúde mental. Se você não tiver uma cabeça boa, todo o resto não funciona, entendeu? Então, eu acho... Você pode falar, não é barato. Mas, cara, é a sua saúde mental. Sim. Então, a sua saúde mental tem preço. Eu acho que pra você estar bem... eu pagaria o dinheiro que for pra eu estar com a minha cabeça boa, não ter estresse, não ficar bravo, estressado no trabalho. Qualquer um pagaria o que for. E aí você fala pra mim que é caro, velho. Então eu fico muito puto também, principalmente quando é serviços assim que
outras pessoas não podem fazer. Não sei se eu tô conseguindo passar bem o que eu quero dizer, sim. mas é isso, entendeu? Sim. As pessoas desvalorizar o profissional, entendeu? Sim, ele sim. estudou, ele tem seu valor, entendeu? Sim, exatamente. E eu acho que não tem nenhum valor isso. Você pode cobrar 3 mil reais, mas se você quiser cobrar 100, você cobra, e se você quiser cobrar 5 mil reais, você cobra, é o seu valor. Quem é você, quem é a pessoa para poder colocar preço em algo que eu faço? Sim, entendeu? Exatamente, porque assim... Falei muito bonito agora, hein? Falei muito bonito. Puta que pariu. Ó. Mas é verdade, Thiago, é muito verdade isso, né? As pessoas têm que saber valorizar o profissional, né? Então, é aquele negócio assim, achei um mais barato. Então, tá, vai no mais barato, vê no que dá. Vê o que vai dar, né? Pagou mais barato, voltou sem filho, mas tudo bem, né? Né? Então, assim, eu de verdade, Thiago, eu acredito que o meu trabalho faça diferença na vida de outras mulheres. E é por isso que eu também não desisto, porque às vezes desanima, né? Você tá sempre lá na rede social, tendo que mostrar a sua vida, a sua cara, montando post e mendigando curtida dos outros. Meu, é um saco isso, é um saco. Mas o que me motiva é saber que o meu trabalho faz diferença. Eu realmente acredito nisso. E é isso que me motiva, porque olha, gente, se fosse outra coisa... E a gente, ultimamente, a gente tem visto muito pessoas com problemas psicológicos, depressão, né? Principalmente depois da gravidez também tá crescendo muito, né? A depressão pós-parto. Então eu acho que não é frescura, não. Eu sei que é caro. Não é, acabei de falar e tô falando ao contrário. Mas assim, eu sei que não é barato para algumas pessoas, né? Porque eu vou te explicar por quê. Porque, na minha opinião, quem mais precisa desse tipo de serviço, às vezes não tem condição, né? Então, eu sei que é difícil, mas faz total diferença lá na frente, depois, né? Sim, mas você sabe, Thiago, que pode, existe... cara. O Zelão quer falar hoje? Pode falar. Thiago, assim, o que eu percebo também, o que você bem comentou, vai da prioridade que a pessoa dá a determinados assuntos. Por exemplo, você fala, a pessoa não tem condição, ela não tem condição de pagar 2 mil reais numa doula, não tem condição de ir no médico. Tá, beleza. Mas faz um aniversário de nascimento de um mês de uma criança que gasta lá no buffet, gasta 6 mil reais. Sensacional. Sensacional. Ou na festa de revelação. O cara gasta lá 3, 4 mil reais na festa de revelação do bebê. Cara. Mas a doula, que é um momento que seria excepcional pro nascimento do bebê, dele, da vida da criança vir ao mundo, ele acha caro. É caro. Vocês fizeram chá revelação? Não, a gente descobriu obrigado. Na hora. Não, mano, você me desculpa, eu tenho um comediante que eu sou muito fã, que é o Patrick Maia. Ele tem uma piada que ele fala que o chá revelação só revela o quão imbecil os pais são. E eu sou muito a favor, cara. Pra que você quer revelar o chá do seu filho? Outra coisa que me irrita é aniversário, mêsário. Pra quê, mano? Pra que fazer aniversário todo mês? É aniversário, não é? É uma vez por ano, é uma data especial. Todo mês tirando foto com um bebê que nem sabe que é aquele bolo lá, velho. Ah, dá o taco que eu vou, ó. Então, ó, o diálogo, 30 minutos de diálogo com pais que faz chá revelação, cara. Ó, eu concordo muito com essa piada, cara. Esse chá revelação só revela o quão imbecil vocês são. Você que faz o chá revelação. A gente só soube no nascimento. Não, mas é legal pra caramba isso, cara. Foi muito da hora, Thiago. Entendeu? Eu acho que se um dia... Eu não quero mais. Mas se vier, eu não quero saber o sexo de novo. Porque é emocionante demais. Você pegar assim e descobrir na hora. É muito legal. Cara, legal. Você tocou num assunto que é verdade mesmo. A pessoa não investe em algo que faz total diferença, que é um momento muito especial. Sim. Prioridade. Sim. E aí gasta com festa de... Então, aí é que tá. Você vê a incoerência. Às vezes é o valor da doula. O cara valor, gastou. Exatamente. Não é nem assim, Thiago. Eu falo da sensação e o prazer, que assim, pra gente foi maravilhoso. A Manuela, o Felipe, o Samuel foi muito traumatizante mesmo pra ela, foi muito difícil. É culpa sua, cara. Porque ele ficou lá igual você, viu, Thiago? Eu lá deitado, morrendo de dor no primeiro cara, filho. Você vai fazer e ele o quê? lá do meu lado sem saber o que fazer. Isso que você tá pensando, que você
tinha antes de conhecer o trabalho, a entrevista, eu tava assim também. Meu, é muito sofrimento. Cara. Lá com a perna aberta ali e empurrando. Subindo em cima da barriga dela ali, empurrando a barriga. O bebê Não, pra... cara, Como é que vai sair essa criança aí, pelo amor de Deus, gente? É. Não tem como. Nossa, é traumatizante. Agora, da Manuela, do Felipe que foi em casa, Thiago, ele nasceu. A gente já bateu um macarrão já, pegamos o bolo, comemos bolo. Legal. As crianças entraram na piscina, foi a maior festa. Legal. E E esse negócio de constrangir também, porque, cara, ela tá nua. Ô, mano, olha, só de lembrar eu já passo nervoso. Não é? O do Davi, o par do Davi, toda hora vinha um médico, toda hora, cada meia hora, colocava a mão na minha esposa. Taca-lhe o dedo. O cara colocava a mão na minha esposa, olhava pra mim e falava, viu, ainda tá dilatada 4 dedos. Pô, mas você fala isso na minha cara assim, cara? Mano, puta falta de respeito, velho. Mano, é muito constrangedor, cara. Tem que tirar muito chapéu pras mulheres. É verdade. Então, mas aí é que tá, Thiago, você vê, isso, né, infelizmente poderia ter sido evitado, né? Porque realmente é muito constrangedor. No parto do Samuel foi a mesma coisa. Toda hora vinha um lá socar o dedo. Não era um, não. Que era hospital escola. Eram uns 10 ali, todo mundo olhando. É extremamente constrangedor. Aí você anda com aquela camisolinha mostrando a bunda. Meu, bunda de grávida é uma baita de uma bunda. Ai, isso é bom, cara. Gente, é muito constrangedor. Então, você ter esse conhecimento de que você não precisa passar por isso... Você não precisa viver, que nem eu, ter uma péssima experiência para descobrir que existem formas melhores de ter um parto. Você pode ser logo de primeira. Aprenda com os erros dos outros. Não seja, né, cabeçuda e vai bater a cabeça, né? Aprenda. Faça diferente. Não precisa comunicar a família inteira. Olha, eu tenho uma doula para todo mundo vir com 20 pedras na mão, né? Guarde para você, trabalhe seu emocional, seu conhecimento. Tudo isso vai ser muito importante para depois, quando vir a chuva de palpites. Ai, essa criança tá com fome. Ai, dá chupeta, dá mamadeira, dá chá, tá com cólica, seu leite é fraco. Que minam de novo a confiança da mãe. Então, tudo isso, ter uma doula vai te ajudar a lidar com tudo isso durante a gestação, no parto e no pós-parto. Nossa, a questão de palpites também, né? Tem muito. E o negócio é que graças a Deus a gente não teve esse problema. As pessoas palpitam, mas, cara, a gente ignora. A gente filtra o que serve e o que não serve. Mano, paciência. O filho é meu e a última palavra é minha e da minha esposa, entendeu? Mas as pessoas palpitam mesmo, cara. Palpitam. Hoje mesmo, Thiago, eu fiz um post falando de quando o bebê nasce, o estômaguinho deles é do tamanho de uma cereja. Então é normal ele querer ficar o tempo todo no peito. Porque aquele pouquinho que ele mama, faz digestão, tá com fome de novo. E os primeiros dias é assim. Parece que o bebê vive pendurado no peito, né? Só que uma mãe que não sabe, que não estudou, ela vai falar, meu Deus, eu tô fazendo alguma coisa errada? Essa criança não sai do peito, eu não tenho vida, meu leite é fraco. Aí vem a avó, a tia, a prima, sei lá quem. Ai, tá chorando de fome, hein? Acho que seu leite não tá sustentando. Vamos dar uma mamadeira? Aí a mãe, no desespero, dá. Então, tudo isso, Thiago, pode ser evitado por uma pílulazinha chamada conhecimento. Faz total diferença, né? Sim. Ô, Pamela, a doula, ela pode fazer parto? Não, a doula, ela não tem formação técnica, né? A formação técnica é da enfermagem, dos médicos mesmo. A doula, ela tá ali para dar a informação e para dar o amparo emocional para gestante. Legal. Existe parteira ainda? Você pode pedir, Zelão, por favor? Só um pouquinho. Existe, Thiago. Existe ainda? Existe. Sério? Ai, melhor esperar. Deixa eu abaixar um pouquinho ali, você já fala sobre. Já pode pedir uma porção? Fica à vontade, cara. Então, Thiago, no interior do nosso Brasil,
ainda existem as parteiras tradicionais, que é a visão que muita gente ainda tem, né? Daquela senhorinha, da comunidade, que vai lá na casa com uns paninhos, uma tesoura, né? Não, eu ia perguntar pro Zelão, porque eu sei que o Zelão, inclusive o Zelão... O José nasceu assim, ele é de Sergipe. É o único cara que eu conheço que é de Sergipe. E aí ele nasceu assim, né? Sim. Eu acho que até hoje é assim, né? Sim, existem lugares Sergipe, no Brasil... Sergipe existem, pessoal. Existe. Mais um cancelamento agora. E existem essas parteiras tradicionais mesmo, que vêm, Thiago, da vivência mesmo, de ter aprendido com a mãe, com a avó, aquela coisa de geração em geração. E elas, né, é o que tem disponível ali, não tem o que fazer. Graças a Deus que tem elas ainda, né? Sim. Mas às vezes o hospital é muito longe. Sim, né? A pessoa não tem carro. Não é que nem aqui na cidade que a gente mora, em Jundiaí. Não é assim, né? Agora aqui, na nossa região, poxa, você tem todo um atendimento de pré-natal, super de qualidade, né? E se você deseja ter um parto em casa, não é parteira tradicional, são as enfermeiras obstétricas, que são chamadas de parteiras urbanas, e elas que fazem esse atendimento. E elas não vão só com uma bolsinha, não. É umas baita de umas malas, com medicação, com material para fazer sutura se for necessário, N coisas, para ouvir o coraçãozinho do bebê, várias coisas que elas levam para prestar esse atendimento e até mesmo atender em casos de emergência, caso precise acabar indo para o hospital. Que legal. A gente estava falando aqui de valores e tal, eu falei que... porque eu dei uma pesquisada bem rasa sobre o assunto, e aí eu vi que é muito grande o número de violência obstétrica, né? E a maior parte das pessoas, das mulheres que sofrem violência obstétrica são mulheres pobres, de baixa renda, de comunidade e tal. Negras. Porque, quando você fala mulheres pobres de comunidade, infelizmente você já associa que são negras, né? E eu perdi o raciocínio aqui. Não, mas eles pensam, Thiago, que porque a mulher é negra, ela aguenta mais a dor. Então, muitas vezes é negada analgesia para essa mulher. Ela é tratada de uma maneira... Hoje em dia, eu nunca presenciei isso, tá, Thiago? Mas eu já ouvi falar, né? De mulheres que escutam, tipo assim, na hora de fazer, você não tava gritando desse jeito, né? Sim. Fica quieta, que você tá assustando as outras mães, né? Então, assim, mais uma vez, no sexo a gente grita, né? Tem gemido, tem sangue, tem grito. É verdade! É verdade. É verdade. Não, eu ia fazer uma piada de muito mau gosto, mas... Pelo amor de Deus. Acho que 2 cancelamentos por episódio tá bom. Mas o parto também, Thiago, é normal. Vai chegar num ponto do parto que a mulher começa a gemer mesmo, porque começa a intensificar a dor. Sim. Agora, se ela não tem liberdade nem pra dar um gemido pra aliviar a dor, como que essa mulher vai lidar com o parto? Pois é. Né? Não, mas aonde que eu queria chegar é o seguinte: como são essas pessoas, essas mulheres que mais precisam de uma doula, eu acredito que deve ser muito difícil o acesso, né? Então, Thiago, não é tão difícil, porque existem doulas voluntárias. Eu ia perguntar isso, e se tem no SUS também? Não. Ou se falam de colocar... Porque isso, Thiago, infelizmente, essa é uma profissão que já existe desde 1900 e bolinha no Brasil, mas é pouco conhecida, pouco divulgada e ainda não é reconhecida como um trabalho de fato. Mas se eu quiser abrir um MEI, pagar um INSS de doula, eu não consigo. É considerado uma ocupação, só isso. Então, o caminho para ser um trabalho, de fato, está longe, está engatinhando ainda, né? Pode-se dizer que nem engatinhando, é um recém-nascido ainda, né? Então, o caminho é longo. E, então, no SUS já houve projetos. Lá no Hospital de Belo Horizonte, o Sofia Feldman, lá que começou tudo. E lá eles têm doulas voluntárias, se eu não me engano. E tem trabalhos de doulas voluntárias também aqui na nossa cidade. É só digitar lá no Facebook, doula voluntária. Vai ser o mesmo atendimento, VIP, maravilhoso, quando você paga? Ai, gente, claro que não, né? Mas é melhor do que nada se você não tem condição. Entendi. E eu queria saber também de você... se você pudesse falar, se você pode falar um pouquinho como foi. Eu sei que você não deu detalhes, mas você falou um pouquinho do seu parto e tal. Eu queria saber, porque você não sabia o que estava acontecendo. Do primeiro. Do primeiro. Você não sabia e depois você passou a saber. Sim.
E hoje, como você enxerga que foi seu parto? Foi cheio de violência obstétrica. Você pode falar um pouquinho sobre conto. isso? Como foi Então, e tal? na época, Thiago, eu estudei o cursinho do hospital, me achando mega preparada, né? Então, a minha bolsa rompeu em casa e logo começou as contrações e hoje a gente já foi pro hospital. Chegando lá, já começou os maus tratos na internação. A enfermeira primeiro que eu fiquei sozinha, o José não podia entrar comigo no momento da internação. Aí você tem que ficar pelada, pôr aquela camisolinha ordinária, né, com a bunda de fora. Aí eles enfiam uma baita de uma agulha aqui, que é um acesso, que a mulher hoje, ela pode colocar no plano de parto dela, que ela não quer esse acesso, se não for necessário. Mas tipo assim, você não conhece, você chega lá, você só vai, né, segue o rumo aí, né. Furaram e mandaram ficar lá no pré-parto deitada. E lá eu fiquei deitada, morrendo de dor, sem saber o que fazer para lidar com aquela dor. Eu não conseguia nem respirar quando vinha as contrações. Aí cada hora vinha veio a dilatação, vinha outro, vinha um bando. Começaram a fazer uns questionários para mim. Ai, Thiago, no meio da contração, uma dor do caramba, e a pessoa falando assim: quando foi sua primeira relação sexual? Eu queria morrer. Se eu tivesse força, tinha dado um soco na cara daquele residente. Ai, com quantos anos você, não sei o quê? Qual é o seu grau de escolaridade? Pô, meu, você totalmente tem trabalho desnecessário. de parto. Teve uma hora que eu falei, eu não consigo mais responder. Aí saíram. Aí, quando eu já tava lá com 8, 9, uns 5, 6, acho, me mandaram pro chuveiro. Do chuveiro, fiquei lá um pouco, saí do chuveiro, um chuveiro frio, a porta aberta, eu lá pelada e eu olhando o acompanhante da outra mulher ali, só pensava, eu não conseguia falar. Mas eu pensava, eu não acredito que ele tá me vendo pelada, Muito constrangedor. É muito constrangedor, muito. Aí saí de lá e fui pra maca de novo, lá deitada. E aí, quando deu 9 centímetros, me levaram pra tomar anestesia. Lá eu fiquei deitada sozinha, porque o José, de novo, não podia entrar. E chamaram ele só na hora do nascimento. Mas isso passou-se 2 horas. Eu fiquei lá sozinha. Eu gosto de falar pra caramba. Tentei até puxar assunto com a enfermeira que estava na sala comigo. Ela respondia sim e não. E continuava preenchendo a papelada. Não teve um ser pra ir lá conversar comigo, me acalmar, falar o que estava acontecendo. Só vinha de vez em quando uma médica, e aí, como tá? Ai, tá torto, vamos empurrar. Subia na minha barriga e empurrava. Empurrava pra... hoje eu entendo, Thiago. Você não sabia. Que eu tinha que estar em movimento, que eu tinha que estar de pé, que o movimento do quadril, o gemido, o jeito certo de gemer alivia a dor. Eu não sabia, eu tava lá deitada, me contorcendo de dor. E isso aumenta a dor. Mas eu não sabia. Quando eu deitei, foi a pior coisa que eu fiz. O bebê, quando a mulher tá de pé na posição vertical, ele faz todo o giro para descer. Parto deitado é um convite para intervenção. É um convite para fazer um corte de episiotomia. É um convite para vir o fórceps, porque o bebê não consegue completar o giro. É um monte de coisa que pode acontecer com a mulher deitada. Inclusive, empurrar a barriga. Caramba. E foi tudo isso que aconteceu. Tudo, Thiago. Mas o pior de tudo, foi quando ele nasceu, fizeram o epísio sem me perguntar se podia, se não podia, simplesmente cortaram. Eu soube só depois. Quando ele nasceu, a sala tinha tanta gente naquela sala, tanta gente. E é tão constrangedor, Thiago, você tá lá com as pernas abertas, a criança saindo, 1000 pessoas na sala. A médica pegou ele, jogou ele na minha barriga. Quando eu fui relar nele, ela falou, não rele nele, você está suja. Eu não pude nem relar no meu filho. Só falei com ele, enrolaram, cortaram o cordão na mesma hora, tchau. Saiu todo mundo, do mesmo jeito que entrou rápido, meio mundo de gente, saiu. Depois de uns 20 minutos, trouxeram ele enroladinho já. Então, olha só, várias coisas aconteceram erradas, que eu descobri depois. Primeiro, eu tinha que ter pegado meu filho, porque ele estava bem, estava saudável, eu também estava bem. O primeiro contato tinha que ser comigo, pele com pele. Não é pano e depois o bebê. É o pele com pele. Isso traz imunidade para o bebê, traz N coisas positivas para o bebê, né? O corte no cordão. Esperar o cordão parar de pulsar. Porque o cordão pulsando, todo aquele sangue da placenta passa para o bebê.
Isso previne anemia do bebê nos primeiros meses de vida. Eu não sabia. E levar ele sem poder respeitar essa primeira hora, sabe? Essa hora de ouro que é tão importante para mãe e bebê, esse vínculo, a amamentação. Tudo isso foi tirado de mim, arrancado de mim no primeiro filho. E aí eu fiquei lá com um ponto, morrendo de dor, com dificuldade de amamentar e todas as tretas de uma mãe de primeira viagem. Caramba. E aí eu descobri tudo isso que foi um erro, todos esses erros, todas essas intervenções desnecessárias, eu descobri só depois. E com a Manuela foi tudo diferente. Aí você teve mais 2 pra fazer direito, né? Pra fazer direito, fazer bem feito agora. Eu tô quase chegando em casa e vou fazer um só pra fazer direito, cara. Falei, não, agora eu aprendi, agora vocês vão ver. Legal, que legal. Você tá falando bastante de hospital e tal, eu queria saber, eu já tenho uma ideia da resposta, mas mesmo assim eu vou perguntar, porque eu sou um idiota, mas eu queria saber, a saúde, os profissionais da saúde, os médicos, enfim, eles apoiam ou existe um certo preconceito sobre a doula? Antigamente tinha muito preconceito, né? Alguns profissionais ainda têm. Mas a grande maioria já aceita bem. Não vou dizer que você chega no hospital, a doula, recebido de braços abertos. Claro que não. Mas eles respeitam sim. Tem, inclusive, bons médicos que apoiam o nosso trabalho, indicam o nosso trabalho. Então, hoje a aceitação aqui é bem melhor do que um tempo atrás. Que legal, eu fico feliz. Eu achei que eu dei uma pesquisada e eu vi algumas pessoas reclamando, né? Mas eu vi muita gente elogiando também. Eu fiquei na dúvida, será que existe mais apoio ou o preconceito dos profissionais? Sim, né? É fácil perceber, Thiago, quando uma mulher está fazendo acompanhamento de pré-natal e se ela perguntar para o médico, eu tô pensando em contratar uma doula, o que você acha? Ali você vai sacar se esse médico ele está alinhado às evidências científicas, porque as evidências, inclusive a Organização Mundial da Saúde, apoia e incentiva a presença de uma doula. Porque, veja bem, Thiago, na hora do parto, o médico está lá para ver a saúde física da mãe e do bebê. A enfermeira está preocupada com agulha, protocolos, papelada, etc e tal. O pai tá desesperado. O pai tá desmaiado, não. O pai tá desmaiado. E a coitada dessa mulher tem quem? Se ela tiver uma doula, ela vai ter a sua doula. Pra cuidar dela, pra acalmar ela, pra dar a mão, pra falar que ela vai conseguir. Ou pra fazer qualquer outra coisa que elas já tenham alinhado durante aí a gestação, né? Então, os médicos que apoiam, incentivam, existem, não são todos, mas existem sim, muitos. Que legal, que legal. Ô Pan, eu queria saber sua opinião sobre o aborto. Eu acredito, mas eu tenho uma ideia do que você pensa, mas eu queria que você falasse para mim sobre o aborto. O que você acha do aborto? Nós, na verdade, nós valorizamos a vida, inclusive pela nossa fé, né? Pela nossa religião, pela nossa fé, nós valorizamos sim muito a vida. E nós não apoiamos o aborto, né? Posso dizer nós, porque meu marido está aqui, né? Então, nós dois, né? Não apoiamos. Não, claro que tem N situações, exato, mas assim, e claro que cada um sabe de si. Isso é o meu ponto de vista, né? A outra pessoa é ela que sabe o que ela tá vivendo, é ela que sabe, né? É uma decisão pessoal dela. Eu vi alguém falando, não vou me recordar quem falou, e eu achei muito interessante, e eu concordo com ele, porque ele falou assim, eu entendo se a pessoa, por algum motivo, por alguma razão, ela quiser tirar o filho. Eu entendo. Mas eu não conseguiria. Não tenho... Eu não sei se é coragem, o que é. Mas se a pessoa teve os seus motivos para estar fazendo isso, por estar escolhendo, optando por não ter o filho, eu entendo e respeito. Porque é o corpo dela, é o corpo da mulher. Eu acho que a mulher que ela tem que saber se ela quer ou não ter o filho, entendeu? Então, assim... Se acontece comigo, eu não tenho coragem, mas se aconteceu com a pessoa e ela
tem o motivo dela, eu respeito. Sim, a nossa posição, a gente nunca faria isso. Por mais que eu já tenha 3 filhos, se vier mais um, vai ser recebido. De jeito nenhum a gente faria isso, Pois né? é. Mas cada um faz as suas escolhas, né, Thiago? A gente não pode nem julgar, porque a gente não tá na pele da pessoa, né? Você tem contato com... É paciente? São A suas gente pacientes? fala doulandas. Os doulandas. Você tem contato com elas depois? Sim, a amizade fica pra sempre. Com a Recebo criança, fotinho, ai, pã, tá comendo, ai, pã, como que o sono tá assim, a amizade fica pra É sempre. interessante. Eu queria saber, assim, durante a gestação, por exemplo, a doula te contrata em mulher, cara. Mulher com mulher é muito difícil, né? De se dar bem, né? É muito difícil. E aconteceu assim, algum caso assim, no caminho você vê que ela tá ficando bem estressada, tá ficando pé da vida, ela tá quase matando o marido dela. Aconteceu já algum caso, Já algum caso que você aconteceu. pode contar? Os hormônios ficam gritando na gestação, né, Thiago? Cara, eu nem falava quase com ela, porque... E depois, Sim. principalmente da Malu, assim, que é a segunda filha que a gente teve, ela ficou muito estressada depois, assim, sabe? Então, cara, e aí o que eu fazia? Eu não falava nada, porque a melhor coisa é evitar, porque eu tinha a chance muito grande de não estar aqui mais. Isso na gestação? Não, depois. No Que nem pós-parto. O do Davi foi muito, porque é tudo novo, a gente tá vendo aqui, foi muito gostoso. Não que o da Camalu não foi maravilhoso, foi lindo. É um momento, eu acho que foi, acho não, eu tenho certeza, os dois melhores momentos da minha vida foi quando meus filhos nasceram. É uma sensação que eu não sei explicar, é uma sensação única. Eu costumo falar que na vida a gente acaba tendo mais frustrações do que alegrias. E esses 2 momentos de alegria, foi muito diferente, foi muito legal. Só que o da Malu, não sei o que aconteceu, ela ficou muito estressada, muito nervosa. Não chegou a ser uma depressão, Sim. né? Mas ela ficou muito puta, cara. Sim, mas imagina, Thiago, qual a diferença de idade das crianças? 4 anos, 4. mais ou menos. A demanda é muito grande, Thiago, é muito grande quando a gente já tem outro filho. E assim, é diferente quando a gente tá no primeiro, que você pode curtir ali, amamentar, olhar e cantar e não sei o quê, Ana. No segundo você tá com o moleque no peito, uma criança correndo, pedindo sua atenção também, com fome, mamãe, vem me limpar, fiz cocô. Você não pensa, você não consegue nem raciocinar. Então é diferente mesmo, não tem nem como não ser diferente. Ela ficou bem estressada. É. Eu queria que você falasse também um pouquinho dessa violência que a gente já falou, que é muito grande ainda, Sim. né? Eu vou estar falando uma bosta muito grande, mas se eu estiver falando errado, vocês me corrijam. Se eu não me engano, é 30% que ainda é 30% da população que acontece violência. É maior, viu, É maior? Thiago? É maior. Eu falei. É maior. Eu também, você quer buscar informação aqui, né, você tá no lugar errado, né? Mas é bem mais, Sim, então, né? até porque, Thiago, muitas mulheres, por exemplo, como eu, talvez até como a sua esposa, nem sabiam que tinha sofrido violência obstétrica. Vai saber depois que já aconteceu, isso não é denunciado. Então fica elas por elas, entendeu? Então muitas mulheres não relatam, não passam isso para a diretoria do hospital, alguma coisa assim. Muitas vezes fica por isso mesmo, então não tem dados concretos, mas existe muito ainda, principalmente se a mulher não tem informação. Porque se a mulher chega lá com uma doula, um plano de parto, a equipe de plantão já percebe que ela está minimamente informada. Eles podem até tentar fazer alguma coisa, jogar um verde para ver se colhe maduro, mas eles vão ver que não vai rolar. Agora, se a pessoa chega lá sem saber nada, ela vai no sistema, filho. Vai no protocolo, vai fazer Padrão. tudo no padrão lá. E uma coisa que eu pesquisei, eu achei muito interessante. Tem muitos lugares, a maioria dos lugares, não permite a entrada da doula no parto, né? Então, aqui em Jundiaí existe uma lei, Thiago, que permite a entrada da doula. Mas Aqui, tem muito municipal. lugar que não em pode. outros né? lugares, não. Eu vejo que lá no Rio de Janeiro é uma luta grande lá. E assim, Por se a exemplo. mulher, se a doula entra, o pai não entra. Aí o pai não entra, Entendeu?
Então aí, ou é um ou outro, o acompanhante é um só. Sim, aqui em Jundiaí tá barrado no momento devido à pandemia. Mas existe lei garantindo a entrada da doula na nossa cidade. Aqui em Jundiaí, tanto o do Davi quanto o da Malu, os dois partos, do momento que ela falou, estourou a bolsa até o nascimento. O único momento que eu fiquei longe dela foi do quarto pra sala de cirurgia, só. O período todo ali de dor, de sofrimento, eu que tava ali, mas não aqui nada, cara. E elas também, ela ficou muito brava. O que eu fiz? Eu dei a minha mão pra ela. Só isso, cara. Ela não quebrou, não? E ela mordia, ela arranhava, beliscava. Eu falei, cara, e ela falava, vai chamar alguém. Aí o trouxa, eu saía no corredor assim, não tinha nem, o Davi, ela começou em trabalho de parto às 10, terminou às 6 da manhã. E da Maria Luísa começou em torno de meia-noite, 11h30, meia-noite. E foi terminar às 10 horas da manhã. E aí, de madrugada, não tem movimento. Eu saía, não via ninguém, cara. E ela, chama alguém, imbecil! Quem que eu vou chamar? Cara, é muito... mas foi um momento muito, muito gostoso, muito legal mesmo, cara. Sim. O nascimento em si é muito bom, né? É muito bom a gente ter filho. Eu acho que ter filho é transformador na vida de qualquer pessoa, né? Que se abre para esse momento, né? Que vive mesmo esse momento. É algo que divide a nossa vida em antes e depois. Acho que é por isso que a mãe, não só por isso, mas isso é um dos motivos que a mãe tem um valor, não só pro ser humano, mas para toda a sociedade, por causa disso, cara, que não é fácil, cara. É muito bonito e não é fácil. É romantizado, né, Thiago? A gente imagina que é aquela coisa maravilhosa, igual nos filmes, nas novelas. E não na novela o bebê sai limpo. Sai limpo, sai rápido, desse tamanho estourou o bebê. A bolsa, nasceu. É um negócio, né? Então o imaginário das mulheres é baseado nisso, né? E não é. Trabalho de parto demora. Né? Eu até conversei essa semana, Thiago, numa live, falando de um desenho britânico da Peppa Pig. Tem um dos episódios que mostra que a mamãe coelho entrou em trabalho de parto. E ela corre pro hospital com os filhos e o papai coelho. Chega lá, o papai coelho tá desesperadão, né? Aí ele, eu tenho as coisas no carro, não sei o quê. E o médico acalma ele, fala, viu, calma. Trabalho de parto demora, vai lá, pode pegar, a gente vai cuidar dela. E ela entra. Aí ele volta com comida, vela, CD de música para relaxar, exercício de yoga, um monte de coisa. E aí, quando ele chega lá, o bebê já nasceu. E eram gêmeos nascidos de parto normal. E nem precisou de tudo aquilo. Mas qual é a ideia, Thiago? A criança britânica, ela tá ali assistindo aquele desenho e de 2, 3 aninhos, ela já tá entendendo como é que é. Trabalho de parto demora. O normal é nascer de parto normal. Esperar acontecer espontaneamente. E o que faço para relaxar? Me alimento, escuto música, acendo vela, faço exercício. Isso é muito cultural naquele país. Tanto que as princesas lá, né, tiveram seus filhos tudo de parto normal. É do país, é cultural. E no nosso país, a cultura é outra. Por isso que de pequenininho, a menina vai ouvindo, vai aprendendo. Aí quando ela engravida, o que ela tem na mente dela? Medo. Porque vem lá de pequenininho. O trauma vem lá de trás, não é simples, é bem lá de trás. Ou vem até da experiência da mãe dela, né? Falar, quando eu tive você, fiquei sozinha, fizeram lavagem e não sei o quê, que era pior ainda, né? Tinham várias intervenções. E a mulher ainda ficava sozinha, né? Na época das nossas mães. Sim. E então, era sozinhas, muito sofrimento. Porque elas eram sozinhas e muitas vezes o pai já tinha ido embora, né? Foi comprar cigarro. No meu caso, a minha mãe ficou sozinha mesmo, coitada. Meu pai nunca quis saber de mim. Mas as mulheres realmente era muito sofrimento, né? Sim. De ficar sozinha, de ter que fazer lavagem intestinal, raspagem de pelos. Era uma coisa, assim, absurda, Como né? que é lá fora, a doula lá fora? É bem diferente, Thiago. A abordagem de parto fora do Brasil, na Europa principalmente, é sensacional. Pra você ter ideia, o governo banca o parto domiciliar.
O governo, ele dá legal. como primeira opção pra mulher o parto em casa. E ele dá a equipe toda. Puta, que foda isso. E não é só assim o parto. A enfermeira obstétrica, ela visita a sua casa não sei quantas semanas pra te ajudar na amamentação. O governo banca tudo. E aqui a gente não tem nem no SUS. Imagina. Que triste, né? E aí, a mulher não quer parto domiciliar, ela tem a opção de ter em casa. E lá, as mulheres de outros países morrem de medo da cesariana. É o contrário. Morrem de medo da cesariana. Porque é uma coisa cultural. Opa, qual que é a solução que você acha que a gente teria, assim, que a gente precisa para acabar com essa violência obstétrica que tem no país? Olha, Thiago, infelizmente acabar isso, infelizmente não vai Como acontecer, combater né? isso, né? Mas assim, a informação é o caminho, não tem outro caminho. E essa informação, Thiago, tem que partir das mulheres. Porque, claro que os médicos, né, eles estudam, eles fazem faculdade e tudo, mas assim, muitas vezes eles têm uma consulta de 15 minutos para te atender. Que é isso, consulta de convênio? Ele não vai te explicar, te dedicar aquele tempo, olhar nos seus olhos, querer te conhecer. Não vai. Então, o caminho tem que ser percorrido pelas mulheres. Elas que têm que buscar informação e se apoderar do seu parto. O parto é seu. É seu, não é do seu marido, do seu médico ou da enfermeira. É seu. É a sua experiência. Então, você tem que se apropriar disso e viver a experiência positiva, buscando informação. Não tenho condições financeiras, mas a informação tá aí. Ó, todo dia tem postagem no meu Instagram, por exemplo. Todo dia tem postagem lá no Instagram. Não só no meu, como de muitas outras profissionais que trabalham na mesma linha. Que legal. Nossa, foi um episódio muito legal e histórico, eu diria, porque, cara, gostei muito, viu? Achei muito interessante, eu já achava bastante interessante e hoje aprendi muito aqui com você, viu? Foi bem legal. O Diogo vai me corrigir. O Diogo é o corretor automático que a gente tem aqui. Tudo que eu falo de errado, ele corrige a gente. Então, tenham bastante filhos. Eu acho que melhor, né? Tenham bastante filhos pra Pamela trabalhar. Vamos fazer filho. Raquel, tem mais um. Não. Tô aqui, ó. Mesmo esperando de braços abertos, Raquel. Eu vou editar essa parte. Eu vou editar essa parte, com certeza. Mas, opa, a gente tá encaminhando pro final aqui do nosso podcast. E todo episódio eu faço uma pergunta final para todos. E aí eu queria saber de você, se você pudesse entrar numa máquina do tempo agora. Entrou numa máquina do tempo, você voltou 10 anos atrás. Que tipo de conselho você daria para Pamela de lá de trás? E que tipo de conselho você pediria para Pamela lá do futuro? A senhora Pamela, já com 5 filhos. Muito difícil essas perguntas, Thiago. Eu acho que a Pamela do passado, eu diria pra ela, filha... Tem uma doula. Assuma seu cabelo cacheado, que seu cabelo é lindo, para de alisar o cabelo. Você tinha problema com o cabelo? Tinha. Sério? Tudo começou quando eu aceitei o meu cabelo. Então, quando eu aceitei o meu cabelo, minha vida mudou. É O José sabe disso. bonito o seu cabelo. Né? Então, assim, essa aceitação de quem você faz a diferença na sua vida. Então, eu diria isso pra Pamela do passado. Aceite quem você é. Não deixe de brilhar por medo de como as pessoas vão reagir. Brilhe o tanto que você quiser. Né? Então, é que a gente, o problema da gente não é nem a gente, é os outros, porque a gente fica muito preocupado. Sim, mas eu acho na opinião dos outros. Na opinião dos outros, mas eu acho também que isso com o tempo melhora também, porque eu tinha muito problema também, deixar de fazer muita coisa, porque o que vão pensar? Que bosta e tal. Mas não, foda-se o que os outros vão pensar, seja você e faça, cara. Sim, então, é isso mesmo. Acho que com o tempo melhora, né? Agora do futuro, não sei, o que eu perguntaria pra Pamela do futuro? Que conselho você pediria pra ela? Que conselho eu pediria? Eu falaria assim, filha, qual é o caminho pra gente conseguir ganhar bastante dinheiro e comprar nossa casa? É uma boa. Que é o nosso maior sonho, ter a nossa casa. Legal. Pamela, muito obrigado. Zelão, valeu também por... Você já assistiu ao vivo já, né, cara? Obrigado você, Thiago. Ouve de novo, cara. Porque... Claro.
Foi bem legal Assista, você curta, mesmo. compartilha. Você quer deixar algum recado, suas redes sociais? Fica à vontade aí. Minha Quer deixar algum recado pra uma mãe de primeira viagem? Sim, quero. Pra um pai de primeira Sim, viagem? os dois. É importante que o casal esteja alinhado nos pensamentos e nas ações, principalmente no quesito filhos, né, Thiago? Isso não é só para gravidez, é para a vida, né? Quando o casal tá alinhado, a coisa anda melhor, né? Os desafios são enfrentados melhor. Mas busquem conhecimento, busquem uma doula, uma que se identifique, que vocês se sintam à vontade para falar seus medos, dar risada, tomar café, chá, cerveja e que levem ela pro resto da vida. Né? Porque é uma experiência muito boa. Eu digo por mim, que eu tenho um carinho enorme pela minha doula até hoje. E vale muito a pena, faz muita, muita diferença, muita diferença. Que legal, muito obrigado. Obrigado você. Fala, e minhas redes sociais. É Pamela isso. Doula, gente. @Pamela Doula. Tá lá, tem stories todo dia, fofurice das minhas crianças, mimos do meu maridinho para mim. E post todo dia. O Zelão, o problema dele é que ele fica fazendo propaganda, aí as outras mulheres vê. Não que vai querer ele, não é isso não. Sim, mas aí fica cobrando a gente. Brasil, Olha lá faz que ele assim faz. também. Entendeu? Eu ganho café na cama. Então para Enquanto de eu tô falar treinando isso. lá, o José tá trocando as crianças, dando café da manhã dos 3. Legal, tem que fazer isso mesmo, cara. Loucura, cara. Cara, Resort ali, ó. Resort. Tapioca, ovo, outro quer bisnaguinha. É o mínimo que você tem que fazer isso mesmo, cara. É o mínimo que você pode fazer. Acho. Entendeu? O homem tem que se fuder mesmo, cara. É isso. Não faz nada, cara. Não faz nada. É isso. Agora eu vou passar minhas redes sociais. Muito obrigado, Pamela Zelão. Valeu. Eu gostaria que vocês me seguissem lá no Instagram, @oThiagoFerreira com TH e 2Gs. @oThiagoFerreira com TH e 2Gs. Eu vou deixar aqui. Sigam também a minha marca, ó. La Comedy Store. Todo mundo quer, todo mundo usa. Eu acabei de inventar esse logo agora. Mas vai de La Comedy. Compra lá, me ajuda, que eu tenho 2 filhos, eu preciso de dinheiro. Cara. E parem, então. Eu queria, se você ouviu até aqui também, eu queria que vocês parassem um pouco de reclamar, porque um episódio, pô, eles reclamaram que o vídeo tava ruim. Nossa, a qualidade é péssima do vídeo. O outro reclama porque o áudio tá com delay. Gente, eu tô aprendendo, isso aqui pra mim é tudo novo, então tenham paciência, me dá pelo menos uns 2 anos. Não, mas tenham paciência, porque foque no conteúdo, porque o conteúdo é de qualidade, vocês não discordam não, e porque dá maior trabalho, eu faço tudo isso aqui sozinho, entendeu? Eu vou parar de reclamar também, mas vocês estão reclamando demais, foque no conteúdo, no áudio, prestem atenção, aprendam, e é isso, né? É isso. E senão eu vou ter 30 minutos de diálogo com esses caras que reclamam de tudo. Mas é isso. Muito obrigado de novo, mais uma vez. Obrigado se você assistiu até aqui. E é isso. Tudo de bom, de bem, de belo, com aquele sabor de caramelo. Fiquem com Deus e tchau.